Não. Eu vou botar, está entrando aqui no ar, mas eu não posso deixar de Ah, botar não, essa tô música ouvindo. porque me recordo desse filme que eu Tô considero vendo. Não, tô extraordinário. ouvindo. Para mim, embora goste muito de outros filmes, como Chica da Silva, como Deus é Brasileiro, como Quando o Carnaval Chegar, mas esse filme eu acho que é uma síntese de um momento do Brasil extraordinário. Estamos tocando aqui um pouquinho Eu a tô ouvindo, eu tô música ouvindo. Bye Bye Agora eu tô Brasil, ouvindo. Ah, tá ouvindo, do Chico Buarque de Holanda, para começar esse nosso encontro de hoje do projeto Os Livros de Nossa Vida, da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre, é, com a honra, né, com a reverência de termos hoje como nosso convidado uma. Eu nem sei como apresentá-lo, porque se eu fosse apresentar tudo o seu currículo, gastaríamos a live, e aí eu diria boa noite, adeus, bye bye, bye bye, Cacá Diegues. Cacá Diegues, que é um dos principais cineastas do Brasil, mas também um grande intelectual, uma figura que teve papel decisivo na conformação do jogo das ideias no Brasil nos últimos 50 anos, pelo menos 60 anos. Eu fiquei assim. Ele já era uma figura, né, premiada no exterior, seus filmes andando pelo mundo inteiro, quando, através da Embrafilme, nós o convidamos para vir a Porto Alegre em 80, 81, para fazer uma sessão especial desse filme, dessa música aqui, Bye Bye Brasil. E lá no cinema, antigo Cinema Coral, que era um enorme cinema que nós tínhamos aqui em Porto Alegre, no tempo dos grandes cinemas, tinha 900 lugares, o cinema, 980 lugares, para ser mais preciso. E foram 1.200 pessoas. A sorte que ninguém do Corpo dos Bombeiros foi lá, porque senão eu sairia preso de lá e provavelmente o Cacá também. Foi uma loucura, isso era início dos 80. Depois nós fizemos aqui o lançamento um pouco 2 anos depois, do Quilombo, né? De um filme, de um épico, né? Que talvez não tenha sido compreendido e valorizado tanto quanto deveria ser até hoje. E o Kaká, enfim, trabalha em cinema, como todo mundo sabe. O Kaká escreve, como todo mundo sabe, é autor de textos, né, especialmente sobre cinema. Nós até publicamos um livro aqui organizado pelo professor Sérgio Roberto Silva, Cinema ideias e Brasileiro. imagens. Cinema e Imagens, eu procurei esse livro, não Ideias e existe esse livro, imagens. não é uma raridade quem tem Eu esse livro, tenho, tenho, tenho. Eu tenho uns três não se encontra exemplares em lá. sebos. E Tenho. o Sérgio, infelizmente, o Sérgio acabou fazendo um filme, ele fez vários, mas um que eu me agrado muito, apesar da dicção muito regionalista na fala, que é Anaí de las Misiones, um filme que Eu me eu lembro. considero o melhor filme que eu vi no Rio Grande do Sul. Tem, entre outros bons filmes, mas esse foi o melhor filme feito no Rio Grande do Sul. É um filme, eu acho, antológico, só que ele usou uma linguagem gauchesca a partir do Simões Lopes Neto, porque se referia a um episódio do século XIX, e fica muito difícil, até para a gente fica um pouco complicado às vezes entender o que os protagonistas estão falando. Cacá, tu és alagoano, nasceste posso dizer o ano, 1940, Lógico. eu nasci um pouco depois, nasceste e foste, aos 6 anos te mudaste com o teu pai, tua mãe, com a tua família, enfim. O pai de Cacá Diegues é um cara fantástico, foi um cara fantástico chamado Manuel Diegues, um antropólogo, um sociólogo da primeira qualidade, teve um papel incrível dentro das discussões antropológicas aí dos 50, dos 60, e até hoje eu procurei, mas também eu queria mostrar para vocês aquele livro sobre etnias e cultura no Brasil, que eu li aquilo com jovem, sem nem imaginava ainda quem seria Cacá Diegues. Vocês foram para o Rio, no Rio, pelo que eu li, aí você chegou aos 6 anos de idade, portanto é um alagoano, um pouco alagoano, mas basicamente carioca. Uh, Fez colégio, faculdades, militou desde cedo no cinema. Tudo isso faz parte de uma carreira verdadeiramente representativa do cinema brasileiro. Depois esteve quando veio o AI-5, foi embora, passou um tempo, acho que 1 ano, 2 anos no exterior, né?
na Itália, na França, como muitos brasileiros, depois retornou, e aí começou talvez a fase de ouro, né, do seu cinema, como filmes que aqueles que não assistiram, os que são mais jovens e que às vezes não têm muito presente o passado, mas não se trata de um filme que você vai buscar arqueologicamente. Assistir Chuvas de Verão, que eu considero um filme tocante, pungente, assistir Bye Bye Brasil, assistir Chica da Silva, Joana Francesa, Deus é Brasileiro, são momentos, o seu último filme, O Grande Circo Místico, são momentos de grande cinema. Mas eu não estou aqui, nós não estamos aqui para falar de cinema, nós vamos falar mais de livros. É, Quando tu chegaste no Rio, tu tem lembrança dessa tua chegada no Rio? Não? Ou tu já te vê no Rio desde sempre? Não, me lembro perfeitamente dessa chegada, mesmo porque foi um choque, né, Sérgio? Porque eu vivia muito, porque nós morávamos na beira da praia, lá na Avenida da Paz, em Maceió. Então eu tinha uma liberdade muito grande, eu vivia na praia, jogando futebol na praia, procurando estrela do mar, essas coisas todas que a gente fazia na época. Então, quando eu vim para o Rio, eu fui morar em Botafogo. E minha mãe tinha um horror do Rio de Janeiro. Minha mãe achava o Rio de Janeiro uma coisa violenta, muito áspera, entende? Com um modo de viver muito duro, muito difícil. Então, e ela não gostava que a gente saísse de casa. Então, nós Uhum, ficamos presos. Aí no o Rio era uma prisão, porque eu ficava em casa mesmo trancado. Eu só podia ir ou ao cinema, porque eu tinha sempre alguém que me levava, uma tia, ou a ver o jogo do Botafogo lá no General Severiano, que nós morávamos ali perto, né? Por isso que eu sou botafoguense até hoje. puxa, E, tem uma longa tradição de sofrimento. tem uma longa tradição de sofrimento. Mas não faz mal, porque o Botafogo é uma coisa também Botafogo é uma excepcional. religião, né? É uma exceção, né? Então o Rio era uma prisão, enquanto que o Maceió era liberdade, né? Uhum, E como minha mãe não gostava nada do Rio de Janeiro, todas as férias grandes, férias de verão, aquelas férias de fim do ano, a gente ia para Maceió. Então, depois do Natal, a gente ia para Maceió, ficava lá 3 meses, até o Carnaval. uhum. E E voltava Maceió depois do Carnaval. era Hein? pequenina na época, né? Era uma Era cidade nada, pequena. era uma cidade pequena. Olha, eu não, claro que eu não me lembro dessas coisas, mas eu tenho notícia de que tinha uns 300 mil habitantes. Hoje Maceió está com Uhum. mais de 1 milhão, 2 milhões, sei Puxa, lá tá quantos tem, enorme, né? é. É enorme, é enorme. E, E, então, para mim, Maceió era a liberdade e o Rio a prisão, né? mas o Rio era tranquilo na época, pelo menos, obviamente, em relação a hoje, né? Eu me lembro que Eu, não era eu uma acho, mas cidade minha mãe não perigosa. achava, não. Minha mãe não achava, não. A sua mãe era do interior? Ela era de Maceió também, ela era de Maceió. Aham, Ela era então ela filha que estava hein? Ela era inconformada, filha. né, com o Rio. Ela veio porque meu pai tinha que vir, né? Porque ele era Uhum, funcionário público, ele era antropólogo, foi professor na PUC, mas eu também era funcionário público, vivia disso, né? uhum, Então uhum, tinha que vir porque ele estava trabalhando no IBGE, então o IBGE chamou ele para vir no Rio, ele veio. uhum. E ele veio na frente, alugou um apartamento. Aí, quando a gente chegou, eu fui morar em apartamento, coisa que eu não sabia o que era. Imagine um apartamento em Maceió. Então, Mas aí, mas aí até os 16, 17, 18 anos, eu voltava todas as férias grandes, a gente ia para Maceió outra vez. é verdade. Mas depois a tua mãe naturalmente deixou quando tu saís, depois dos 15 Ah, anos, 14. ao ponto, chegou, aos 14, 15 anos eu comecei a sair sozinho. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Copacabana, naquela época era o bairro das pessoas, não, a gente ia nos cinemas, Uhum. nos bares, essas coisas. Eu tinha 14 anos, a primeira vez que eu fui a Copacabana. Foi uma loucura. Eu fiquei inteiramente perplexo. Durante uma semana eu só pensava em Copacabana. Como é que começou na tua casa? Claro, havia livros do teu pai. O teu pai ou a tua mãe? Ou como é que começou o Carlos Diegues leitor? Opa, deu uma pausa aqui agora. Fiz a pergunta e trancou lá. Pronto, tá bom. Eu devo Opa. tudo isso a meu pai. Meu pai foi uma pessoa Uhum, muito importante na minha vida cultural, na minha vida pessoal também, porque a gente conversava uhum, muito e tudo.
Mas eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai saía de casa para trabalhar, ele virava para mim e disse assim: hoje você vai ler Machado de Assis. Aí me dava um Machado de Assis Poxa. qualquer e disse assim: leia o capítulo tal. Eu Uhum. tinha que ler, né? E quando ele voltava de noite, na hora do jantar, eu tinha que dizer a ele que eu tinha lido, senão o que eu tinha lido tinha que ser dito, senão ele não me liberava, não. Era uma coisa muito danada. Então eu devo É. a ele muito a minha formação, né? Papai, Uhum. papai, eu conheci toda a literatura brasileira graças ao papai, que me dava tudo para eu Uhum. ler, me indicava e explicava. Engraçado que eu fui conhecer a literatura francesa até que eu conhecia também, mas a literatura inglesa ou americana eu fui conhecer muito mais tarde, porque meu Uhum. pai era muitos anos 50 aquela coisa, né? Ele gostava mesmo da literatura francesa e brasileira, ele conhecia Uhum. toda. E convivia muito com essas pessoas, né? Papai era muito amigo desses escritores Zé Lins, né? De Graciliano, todas essas pessoas. Lá Chegaste em a casa conhecê-los? Chegaste a conhecê-los? ele conheceu. Cara, eu era muito pequeno, então não me dava a Uhum. menor bola, né? Eu que ficava de boca aberta olhando para eles, mas eles não me davam a menor bola, ele não tinha menor Eu- interesse em mim. Uhum. E a tua mãe lia, não? Não, minha mãe era dona de casa. Minha mãe Uhum. a minha mãe tinha uma coisa bacana que ela declamava, imagina, ela gostava de Uhum. declamar. Ela tinha uns poemas, aqueles poemas populares, assim, que ela lia, decorava e declamava. Declamava para a gente, declamava para as pessoas que ela gostava que iam lá em casa. Mas ela nunca foi uma pessoa assim, de ler ou de ter uma formação cultural muito grande, não. Meu pai é quem fazia isso, né? Meu Uhum. pai é que era uma espécie de. Era um mentor da casa em termos culturais. Eu me lembro que Uhum. o escritório dele lá em casa era uma coisa toda cheia de livros. Né? Para mim era como se fosse um templo. Eu entrava naquilo de uma maneira absolutamente perplexo, né? Aqueles livros todos, aquelas coisas Uhum. todas que eu via ele lendo de noite, né? Ou então batendo na máquina, aquela máquina que fazia um barulho danado. Sim. Essa Meu frase pai, linda, hein? Ele entrava no escritório como se fosse num templo, né? Uma era, bela frase, no templo dos era, livros, né? era uma coisa muito. É. Isso eu aprendi muito com meu pai, valorizar a cultura, valorizar a Uhum. literatura. Não foi nem ele me dizendo, eu vendo, né? Porque tem uma Uhum. coisa que eu descobri, viu? Eu tenho 4 filhos, viu, Sérgio? Sim. Já tive a mais moça morreu ano passado, mas de qualquer Sim, eu maneira, conheci a é, querida foi Flora. Aham. horrível. Foi horrível. Foi horrível. Mas de qualquer maneira, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu descobri, depois de ter filhos, é que eu descobri que, na verdade, não adianta você dizer nada. O seu exemplo é que vale. Os filhos Claro. ficam olhando o Uhum. exemplo do pai. Se o exemplo for Uhum. bom, eles vão para o bom caminho. Se não for, não adianta você falar, porque não tem discurso que convença filho nenhum. É, E não há. isso aconteceu um pouco na minha infância também. Uhum. Uhum. Meu pai era um exemplo porque eu olhava, não precisava falar. E minha mãe também, né? Eu não precisava falar. Eu Uhum. olhava. Dessa época de Botafogo, é, vocês moraram lá até quando, né, em Botafogo? Olha, eu, na verdade saí antes, porque minha mãe e meu pai, minha mãe morreu lá em Botafogo, meu pai morreu em Botafogo e minha mãe também, né? Porque a Uhum. gente morou na Rua São Clemente, depois nós fomos para a Rua da Matriz. Da Rua da Matriz eu fui morar sozinho, e eles foram depois para a Rua Voluntários da Pátria, em frente à igreja ali. Uhum. E foi lá que meu pai e minha mãe morreram. Mas eu fui até a Rua da Matriz. Eu saí de casa quando eu tinha uns 17 anos, assim, que eu fui morar sozinho. Eu morei Uhum. no Leme, depois fui morar no Jardim Botânico. Mas saí de Uhum. casa porque ela precisava sair de casa para ter uma vida adulta, né? Porque, Sim, na claro. verdade, A mãe gostaria é, que vocês ficassem até os 30, não provavelmente, em casa. saísse nunca, não saísse nunca, tivesse mulher e filho lá mesmo na casa dela. Nesse período aí, tu tem assim a lembrança de algum livro que tu tenha aquele livro que fica na memória, assim, que às vezes a gente nem lembra direito, mas sabe que foi um livro que tocou, algum livro especialmente aí nessa Olha, fase aí, foi tudo Jorge Amado. Jorge Amado foi importantíssimo na minha vida. Meu pai me deu para porque ler para mim Jorge Amado também. muito cedo, acho que com 10, 11 anos de idade eu já estava lendo Puxa vida! aquelas sacanagens Teu do pai era Jorge Amado. liberal, então? Já estava lendo tudo, ele me dava tudo para eu ler, eu lia tudo. E Jorge Ah, Amado foi uma coisa que marcou muito a minha vida, sabe? Muito mesmo. Quando uhum, eu conheci Jorge Amado, muitos anos depois, eu já era adulto, né? Claro, foi uma emoção muito grande. Era como se eu é, estivesse vendo
minha formação infanto-juvenil, né? Como se eu estivesse vendo o que eu tinha É, aprendido durante é, anos e anos. é. E tinha uma coisa É, muito quando interessante, jovem. minha casa era um pouco uma. Minha casa era um pouco uma embaixada alagoana no Rio de Janeiro, né? Porque Uhum, todo alagoano que chegava ia lá em casa, jantava, às vezes até se hospedava, mas certamente uhum, tomava um café, ou ia almoçar, jantar. Então, essa coisa meu pai cultivou muito essa coisa da alagoana, sabe? Então, e minha mãe também, né, claro. Então eles transformaram a casa deles numa espécie de embaixada de Alagoas no Rio de Janeiro. Então eu conheci todos esses caras, muito de perto, uhum. Jorge de Lima. Jorge de Lima O eu Jorge. encontrei Jorge de Lima, mas eu era muito criança, ele morreu muito cedo, ele morreu com Uhum, 53 anos de idade, né? Eu uhum, conheci ele, eu uhum. devia ter uns 11 anos, foi por aí, não me Tu, lembro. tu, tu estudasse em colégio público ou privado Não, lá não, quando não. menino? Eu estudei quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui estudar no Colégio São Marcelo, que era um colégio assim, não era propriamente religioso, mas tinha uma orientação religiosa. E logo depois eu fiquei um ano no São Marcelo, depois eu fui para o Santo Inácio, o Colégio Santo Inácio, o famoso colégio jesuíta, Sim, que na época era um dos melhores grande do Rio de Janeiro. colégio, maravilhoso E colégio. eu fui para o Colégio Santo Inácio, então eu fiquei lá e fiquei a minha vida toda. Eu sou um resultado de jesuíta, porque eu fiquei 15 anos de jesuíta, eu era 5 anos de faculdade e 10 de colégio, né? Então, Uhum, eu também, depois do Santo Inácio, fui para a PUC, tá? Para a Pontifícia Universidade uhum. Católica. E aí, então, A- eu tive uma formação totalmente jesuíta. uhum. Eu só Aquela fiquei... visão um tanto utópica dos teus primeiros filmes, será que tem a ver assim com essa coisa religiosa? Você encontrou uma religião laica, né, para suprir provavelmente uma certa. Eu não sei lhe dizer, nunca pensei nisso, não. Eu acho que não, porque eu não tinha. A minha relação com os jesuítas era uma relação muito intelectual. Eu devo confessar que hoje, por exemplo, talvez na época não, mas hoje eu agradeço muito a forma que eles fizeram com que a gente aprendesse. Quer dizer, Uhum, eles uhum, ensinaram a gente a pensar, ensinaram a gente ter uma certa racionalidade, uhum. Uma a certa ler, disciplina, né? enfim, é tudo isso que a gente está sabendo. É, mas Isso, pá, isso. essa também era demais. Aí não era bom, não, porque a gente sofria muito. Mas de qualquer Aham, maneira, eu agradeço. Na PUC não, porque na PUC não tinha essa disciplina que tinha no Santinas. Mas no Santinas era duro, era muito duro. Mas ao mesmo tempo era duro, mas a gente aprendeu a ler, aprendeu a raciocinar, aprendeu a pensar sobre o mundo, sobre a vida. uhum, Eu acho que os jesuítas foram importantes na minha vida. uhum. Eu passei muito tempo, eu falava muito mal deles, mas hoje eu não falo mais não, eu acho que foi bacana. Aliás, hoje já há algum É, tempo, eu acho que eles foram importantes na minha vida. é. Deixa eu, nesse momento, fazendo uma digressão, tu chegaste a ver Opa, saiu do ar, não sei se está me ouvindo aqui, saiu Estou ouvindo, momentaneamente do ar. estou vendo e ouvindo. Ah, tá. É, em 54, era relativamente perto ali do Botafogo, né? Em 54, tu tem alguma lembrança do suicídio do Vargas? Totalmente, completamente. Uhum, Eu acordava todo dia de manhã para ir para o Santo Inácio. Em 54 eu estava no quarto ano ginasial, que é uma coisa muito, digamos, muito decisiva, né? Ali um limite entre uhum, o ginásio e o científico o clássico que eu fiz depois. E eu me lembro que eu acordei cedo para o colégio. Quando eu desci para tomar café, eu morava numa casa de 2 andares, meu quarto era em cima. Quando eu desci para tomar café, meu pai estava na sala vendo televisão. Eu digo, ué, meu pai não está indo, não está no trabalho, o que ele está fazendo aqui, né? uhum, E aí ele me explicou que o Getúlio tinha suicidado, coisa e tal. Aí eu ouvi o Heron Domingues, aquele cara do aham, Repórter S, falando sem parar no Getúlio, coisa e tal. Mas eu fiz uma malandragem. Eu disse, que bom, o Getúlio morreu, eu não preciso ir para o colégio. Eu vou jogar sinuca na esquina ali. Tinha uma sinuca na esquina que a gente jogava uhum, muito. Quando eu cheguei na sinuca, eu encontrei um amigo meu, o César, que até hoje é meu amigo, que começou a me explicar o que tinha acontecido. Eu fiquei tão culpado que eu voltei para casa para ver se podia fazer alguma coisa em benefício do Brasil por causa da morte do Getúlio. Claro que uhum. não fiz nada, mas fiquei.
fiquei com aquela sensação. E foi uma O coisa teu, muito importante na minha vida, muito importante, uhum. me marcou muito. O teu pai era politicamente flertava com algum partido da época? Não, ele não era, não, ele não tinha muita, ele não tinha muita, eu acho que ele não tinha muita decisão ideológica, não. Eu acho que ele era Uhum, uma pessoa, era um liberal que tinha uma consciência muito liberal do Brasil, das coisas que a gente fazia, etc. E mas tinha evidentemente muito amor ao povo, que era um antropólogo, ele tinha, uhum, aliás, isso é outra coisa que eu aprendi muito com ele era um antropólogo, eu viajava muito com ele ia no interior de Alagoas, ver lá uma festança não sei aonde, eu ia com ele para ver também, coisa e tal. uhum, Então, então ele tinha essa coisa. Ele não tinha muito. Eu acho que eu nunca discuti muito política com meu pai. Ele não se interessava muito, não. Política e uhum. futebol, ele não se interessava muito, não. Entendeu? Coisa que, por exemplo, eu em futebol, eu fiquei tarado por futebol, né? Eu passei minha infância e minha adolescência Sim, indo ao mas futebol. tu pegaste o Botafogo, né? Eu me lembro aquele Pô, super campeonato de 58, lembra aquele campeonato que Vasco, Sérgio, Flamengo e. eu assisti os treinos de Garrincha com o Didi e aquela turma toda, entendeu? Puxa vida. O Newton Santos, É. o que o Newton Santos dizia para o Garrincha, eu vi aquilo tudo. Eu fui um privilegiado. O futebol nunca te tentou para fazer um filme ou escrever algum texto? No meu filme, no meu filme, como é aquele que eu fiz para televisão, até mais para televisão, Veja essa canção, E essa canção, agora estou me recordando, exatamente. Aham, tem um episódio que é sobre futebol. Não dá muito isso. cinema, sabe? Futebol não dá muito É, cinema, não. é. E também literatura é meio difícil, né? Tem textos, mas são poucos, porque é preciso tensão dramática, né? É difícil. Tem um O texto do Rubem espetáculo em si. Fonseca, um conto, Abril 1970, que é magnífico, né? E tem um texto de um rapaz que é gaúcho, mas mora em Brasília, Meias Encarnadas, Sujas de Sangue. É Isso eu não conheço, extraordinário. não. Mas são contos, né? Eu não creio que seja possível escrever um romance sobre futebol, É né? Porque difícil, é difícil. Eu não é conheço difícil. nenhum. Eu É, não eu conheço. também. Não, eu conheço, mas nenhum deles me. Eu conheço contos e crônicas, né? Tem muitas É, crônicas. sim, claro. Assim, aí crônicas nós temos. Nelson Bom, Rodrigues, tu Armando saíste. Nogueira. Então, aos 17 anos, tu fugiste de casa É. e caíste no mundo, caíste na vida. Mais ou É, menos. Fui morar no Leme, num apartamentozinho que eu aluguei no Leme. Eu uhum. dividi um apartamento com um amigo meu, que nunca estava lá. E É, depois bom, aí eu casei relativamente cedo e fui morar no Jardim Botânico, num ah, apartamento do Jardim é. Botânico. Tu casaste na época com a Nara Leão? Foi, casei com Foi. ela. Isso era É, início dos foi, 60 por aí, né? mas olha, na verdade, eu namorei a Nara durante um tempão. A gente se casou em 66. Mas eu Uhum, namorava ela desde 64, 63, não me lembro bem. uhum, Então eu uhum, saía muito com ela, gente. Eu me lembro até que tinha uma coisa engraçada, que ela tinha um namorado e eu tinha outra namorada, antes da gente se namorar, né? E a gente conversava muito sobre os nossos namoros, que eram muito difíceis, eram muito sacrificados, eram muito complicados. E a gente se falava muito, a gente se trocava muito confidências sobre os nossos namoros, né? E uhum, depois a gente ficou namorados e casamos, né? Tive dois filhos com ela. Né? uhum. Nesse período aí, que tu vais para esse apartamento de Copacabana, né? eh, seria Ai de Ti, Copacabana, né? Tô lembrado. Eh, Nesse período, tu começa a te interessar e começar por cinema. Paralelamente a esse interesse, eu quero falar também sobre, porque a tua passagem pelo cinema é extraordinariamente representativa, né? Eh, e continuas lendo. O que é que tu lês aí, alguma coisa da juventude, desse período que tenha te marcado, que tenha, além do, claro, daquela tua primeira mergulho no Jorge Amado, que para mim também, todos nós, ele tem uma capacidade de narrar, né, de nos seduzir. Nessa época aí, tu lembra algum livro em especial?
que mais fascinava o Jorge Amado é que ele inventou um Brasil que a gente gosta para burro, né? Aquele Brasil É, é, que a gente sabe que não existe, mas gosta para burro. Então, ele é. inventou esse Brasil, né? É verdade, é um Olha, Brasil. a minha influência toda foi de literatura brasileira, você sabe, Uhum, Sérgio, porque o meu pai me dava muito livro brasileiro para eu ler, eu li os uhum, modernistas todos, eu li tudo, eu li, sei lá, li Castro Alves, eu li o que podia ler, eu li, entendeu? uhum, Então eu uhum, tinha toda a minha influência foi de literatura brasileira e um pouco da literatura portuguesa também que eu li, essa de Queiroz, todo esse povo aí uhum, que a gente não podia deixar de ler. Mas, uhum, na verdade, o que eu gostava mesmo, que eu cultivava intensamente, era a literatura brasileira. Tanto que uhum, meus filmes uhum. são meio literários nesse sentido, né? Quer dizer, São, todo o pessoal do cinema novo, né, meio literário, né, isso que tem eu o... ia dizer. Todo mundo do cinema novo lia muito. A gente era muito ligado. Porque isso tem um sentido, tem uma razão muito simples, que o Brasil nunca teve um cinema que produzisse uma tradição que a gente acompanhasse, né? Então Uhum, nós não tínhamos digamos, ídolos no passado do cinema, mas tínhamos ídolos uhum, no passado da literatura. Então nós uhum, construímos em torno da literatura aquilo que nós queríamos que fosse o cinema brasileiro, né? Eu me uhum, lembro que a gente uhum, falava muito do modernismo como um exemplo do que o cinema brasileiro podia ser, né? Inclusive na própria, enfim, na revelação de um Brasil que nem sempre, quase nunca estava no cinema e que a gente queria botar, né? Que nós inventamos, eu costumo dizer que eu não sei se a gente inventou um país para o cinema ou um cinema para o país, porque na verdade a gente inventou muito o Brasil, né? uhum, Do que ele podia ser, do que a gente queria que ele fosse, né? uhum. Então, Mas essa... isso é típico da É, literatura brasileira também, né? Tem é, muito da é, literatura brasileira. Isso. é. Isso é a maravilha da literatura, né? Ela não só registra, mas ela inventa também, né? Ela Ah, inventa, claro, pode claro. inventar, ela inventa um É isso país, mesmo. né? É isso E mesmo, é havia isso um mesmo. país no cinema, realmente havia uma concepção de país, mas é curioso, assim, olhando agora à distância, tu tinhas uma concepção mais pungente e uma concepção um pouco assim de atraso e de derrota que eu acho um pouco no Glauber, por exemplo, aqueles magníficos filmes do Glauber, mas o teu cinema sempre parece que tinha uma ideia de projeção, de abertura para o futuro. Né? Não sei se estou esquematizando e não é bem assim. Talvez o Joaquim Não, é assim. Pedro, hein, né? É assim. O meu cinema sempre foi um cinema que procurava acabar de uma maneira positiva. Não positiva, mas indicando um caminho que, não Uhum, é, que tivesse uma saída, né? Eu queria uhum, muito que tivesse uhum, uma saída. sim. O Glauber era um gênio desesperado. O Glauber tinha um desespero em relação da realidade muito grande que eu não tinha. Eu tinha um controle diante da realidade. Eu tinha uma relação Uhum, com a realidade muito mais amena, né? Glauber não. uhum, Glauber sofria muito quando ele via as coisas que ele não concordava, as coisas que ele uhum. achava que devia ser diferente. Ele sofria muito. Isso eu me lembro muito bem. Mas Tu, eu tu, tinha cur- mais. Né? Diga. tu curtias os filmes do Glauber? Muito, muito, muito. Eu acho que o Glauber é o maior cineasta brasileiro de todos os tempos. Não tem a menor Exato. dúvida. Muito. Uhum, Não tem a menor dúvida. é. E eu não revi mais nos últimos anos. Tu acha que ele sobrevive como cinema, o Glauber? E não só como Muito, passado? muito, muito, muito. Sobrevive com, Uhum, um cinema que não existiu, né? Existiu a partir uhum, dele e algumas coisas que ele produziu depois e algumas influências que ele acabou realizando no mundo todo, né? Porque o Glauber é uma uhum. pessoa vista no mundo todo, né? O Glauber tem Sim, fãs no mundo inteiro. referência no mundo E, inteiro. É. no mundo inteiro. E ele tem muita coisa que tem nesse. Agora, essa semana que passou, por coincidência, essa semana que passou, eu revi Maranhão 66, o filme que ele fez, Uhum. não sei se você sabe, um curta-metragem que ele fez na Não, esse eu posse não do. conheço. Ele fez um curta-metragem na posse do Zé Sarney, em 88, se não me engano. Não, que 88, tô maluco, 68, né? Uma coisa assim. Uhum, Foi antes de Terra em Trânsito. Você deve ter 66, 65, uhum, por aí. A posse do Sarney, aí ele foi lá filmar. E esse filme, Sérgio, era uma coisa, eu fiquei impressionado quando eu revi agora, porque eu já vi há muitos anos, claro,
porque é um filme que é realmente a preparação para ele fazer o Terra em Trânsito. Então, ele pegou ele aproveitou aquela oportunidade e fez da posse do Sarney um verdadeiro, um verdadeiro, sei lá, um manifesto sobre o que o Brasil devia ser, entendeu? Ah, Sobre o que temos que o ver esse Sarney. filme, né? Ah, você precisa ver. Eu posso lhe Uhum, mandar, manda aí por um link qualquer, porque é um filme maravilhoso. E eu revi agora, porque eu fui receber de presente, me mandaram de presente, eu achei ótimo. Eu não me via há uhum. muito tempo, muitos anos que eu não via. Maranhão 66, chama esse filme. E aquele curta dele sobre o Di Cavalcanti, eu acho genial aquele curta dele sobre Maravilhoso, o velório do maravilhoso. Di Cavalcanti, Maravilhoso. Aquilo é uma é, maravilha. É. narrando como Você se sabe, fosse um locutor de futebol. pouca gente fala sobre isso, mas o filme do Di Cavalcanti, que chamava-se Di Glauber, né? Uhum, Foi premiado em Cannes. é, Foi um curta-metragem premiado em Cannes, que as pessoas gostavam muito, uhum, enfim, curtiam demais. Era um filme muito uhum, bonito. E, sobretudo, um filme muito clássico sobre a morte, né? Sobre o uhum, sofrimento, sobre a hipocrisia diante da uhum, morte. Né? O filme é extraordinário, aquele filme é uma uhum. maravilha. Tu fizeste um curta também sobre um escritor, sobre o Aníbal Machado, né? Eu fiz sobre Eu Aníbal não vi Machado. esse Né? filme também ainda. Esse eu nem tenho, não posso nem prometer mandar, porque eu nem tenho, porque esse filme, esse livro esse filme foi encomendado por um editor, né, Uhum, o Walter Lima Júnior fez Jardins do Rego, quem mais fez, meu Deus? O Joaquim Pedro, se não me engano, fez o Drummond e eu fiz o Aníbal Machado. E uhum, foi um filme delicioso de fazer, né? Mas foi um uhum, filme, um curta-metragem, uhum. sobretudo, baseado sobretudo naquele, oh meu Deus, no romance do Aníbal, do Carnaval, Não é o João Ternura? João Ternura, que se passa no João Ternura. Carnaval, que tem a cena mais linda que eu já li na literatura, porque é a chuva de pastel, né, Uhum, que Deus manda durante o Carnaval para as pessoas comerem. uhum. O, um escritor que, aliás, mora no Rio, ele viveu um tempo no Rio Grande do Sul, Dionísio da Silva, pergunta o seguinte: poucos cineastas brasileiros atuais têm obtido público, o que acontece também com autores literários. O que Kaká acharia se ele tem lido algum romance que dariam bons filmes? Olha, eu acho que não tem nada contra isso, não. Eu mesmo fiz teatro da Grécia. Eu, em geral, não adapto romance, não adapto Uhum. literatura, porque eu tenho medo de trair. Eu acho que quando o livro é muito bom, não precisa fazer filme, porque já está ali a Já está qualidade toda. derrotado, né? O cineasta já está E derrotado. quando é ruim, você não tem vontade de fazer, né? Então, eu nunca me interesso muito pela literatura. Tanto que o único filme baseado num romance mesmo foi o Teatro do Agreste, que eu fiz, baseado no Uhum. Jorge Amado. Era quase uma homenagem ao Jorge Amado, que, como você viu que eu falei aqui, foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Né? É. Mesmo um filme como o Gangazuma, que era baseado no romance do João No João Felício dos Felício Santos, dos Santos, é. pois é, mas aquilo não era baseado no livro. Eu apenas peguei o personagem do Gangazuma e peguei um pouco o roteiro que ele traçou no livro, né? E aí fiz o filme. Uhum. É outra linguagem, outros diálogos, outros personagens. Não Uhum. tinha nada a ver, não. O único filme que eu fiz baseado em literatura mesmo foi o Teatro do Agreste. Uhum. Voltando ao Rio, ali do início dos anos 60, eu quero falar da tua turma. Que turma da pesada, né? Porque ali que vocês começam a fazer cinema, muito jovens, Joaquim Pedro de Andrade, que também faleceu muito jovem, né? Muito jovem, É, muito jovem. e que deixou um filme que é um filme, eu considero, é um filme difícil para quem não leu o livro, ou para quem não entende um pouco de literatura, mas é um filme, eu acho extraordinário, Macunaíma. Grande filme. É, ele fez Dalton Trevisan, ele pegou três contos do Dalton Trevisan, né? A Guerra chamou Guerra Conjugal. Conjugal. É, ele fez o romanceiro, aquilo ali é uma ousadia Romanceiro dele, da né? Fazer o Confidência, romanceiro da Inconfidência, né? verdade. E Tem tudo a ver. ele era. Vocês eram amigos desde os 18, 20 anos? Você, tu, o Jabor? Bom, o Jabu foi meu colega de Santo Inácio, né? Então a gente Uhum, se conheceu quando eu tinha 14 anos e ele 14 anos, ele foi até PUC, ele também foi para PUC, então a gente uhum,
Jabor é quase um irmão, né, que eu cultivei ao longo de Uhum. toda a vida. Mas a maioria dessas pessoas a gente foi se encontrando. O interessante, César, é que aconteceu o seguinte: eu sempre fui um cinéfilo, né? Como eu te disse, eu cheguei no Rio de Janeiro, minha mãe só deixava eu ir ao cinema. Então eu acabei sendo um cinéfilo obrigatório, não tinha outro jeito. E eu fazia isso, ficha técnica, eu tinha caderno com o nome dos filmes, os técnicos, os Uhum. diretores, os atores, etc. Né? Então eu tinha um amor pelo cinema muito grande. Fui criando esse amor pelo cinema durante muito tempo, mas nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser cineasta. Uhum. Começou a passar pela minha cabeça que eu podia ser cineasta quando eu comecei a frequentar os cineclubes do Rio de Janeiro, sobretudo os cineclubes de faculdade e a Cinemateca do Museu de Arte Moderna, do BAN. Uhum. Uhum. E aí, frequentando esses cineclubes, eu comecei a encontrar gente que tinha as mesmas ideias que eu. E quando você Uhum. encontra pessoas que têm os mesmos sonhos que você fica muito mais forte, muito mais poderoso, Claro, né? Aí claro. todo mundo aí, cada um, e o Paulo César Saracen tinha feito um filme, o Joaquim Pedro tinha feito um filme, curta-metragem, claro, nessa época. Eu falei, ué, Uhum. então é para fazer mesmo, né? Vamos fazer. E daí que surgiu a ideia de que eu podia ser cineasta também. E eu fiz uns Uhum. 3 ou 4 curta-metragens, e depois eu fiz o primeiro longa, que era o Gangazumba. O Gangazumba eu fiz 23 anos do set de filmagem. É uma coisa Ah, louca na época, né? uhum. Portanto, eu Uhum. comecei a fazer Gangazumba com 22 anos de idade. Entendeu? É. E eu não E, creio que havia um e, e herói negro até então no cinema, né, brasileiro, o não, não havia protagonista, não, não né? havia não. Não, Era um não, filme que eu não, me não. lembro. É. Eu tenho muito orgulho de ter sido o fundador do cinema negro no Brasil. Eu tinha uma coisa muito Uhum. curiosa. Eu, em Maceió, tinha uma babá, Bazinha se chamava. Era uma negra magrinha, muito velha, muito idosa. E ela, para me botar para dormir, ela me contava muita história do Zumbi, que ela tinha vindo como é aquela cidade lá? Ali oh meu Deus, Perto da das Serra, da Serra, Palmeiras, não. Palmeira das não, Missões, não. não, não, como é? Palmeira dos Índios, não. Não, Palmeiras do Índios era lá em cima. Oh meu Deus, eu filmei nesse lugar, eu tô ficando maluco, tô ficando. Bom, não faz mal. Em Uhum. suma, é da Serra da Barriga, lá onde Na tinha Serra o da Palmar. Barriga. Aham. Ela veio de lá, tem naquela cidade lá onde ela nasceu, se formou, etc. Então ela toda noite me contava uma história do Zumbi. E uma Uhum. coisa que eu nunca esqueci era que ela me dizia que o Zumbi ainda estava vivo, porque ninguém conseguia pegar o Zumbi, porque o Zumbi sabia voar. Você imagina um menino de 6 anos ouvindo isso? Pô, eu nunca mais me esqueci dessa história. Para mim, o Ah, Zumbi era um é. herói absoluto, né? Sabia voar, ninguém Uhum. pegava. Estava vivo até hoje, desde o século XVI até hoje. O cara estava vivo porque sabia voar, é um maravilhoso, né? Uhum. Então isso Uhum. ficou na minha cabeça, se tornou uma coisa muito importante. E eu acho que o meu gosto pela cultura negra vem um pouco disso também. Quer dizer, vem do meu pai também, que me ensinou muito sobre isso, Uhum. mas vem dessa Bazinha também, que me contou essa história, que me contava as histórias de heróis negros que me interessava muito. Sobretudo o Uhum. Zumbi, porque eu acho que fui eu que lancei o Zumbi. Porque antes do Gangue Azul, o Zumbi não existia como um herói nacional, como ele acabou Uhum. se tornando, né? Ele hoje Uhum. Uhum. tem estátua dele no Rio de Janeiro, tem homenagens a ele lá em Alagoas, coisas e tal. E o Brasil todo é mais ou menos, não sei como é em Porto Alegre, mas ele é mais ou menos recebido como um herói brasileiro, não é Sim, mais aqui um é herói, um apenas um herói. herói Aqui nós negro, é temos um herói brasileiro. um largo chamado Zumbi dos Palmares, né? Ó, tá vendo? Pois é. Foi E o filme foi, eu não recordo, eu não assisti esse filme em 64. O filme foi bem recebido? Eu não Cangazumba? tenho assim, o Gangazumba. Não foi um estouro de bilheteria, não, mas foi bem recebido, foi um resultado razoável. Mesmo porque se não fosse, eu nunca mais teria feito outro. Né? Foi um resultado razoável, foi bastante razoável. Não foi Uhum, um sucesso de público como foi Chica da Silva, Vai Brasil, outros filmes. Mas esse foi bem razoável, foi uhum. bem razoável. Né? Do teu amigo Arnaldo Jabor, qual é o teu filme preferido? Olha, eu gosto muito do filme, eu gosto de todos os filmes dele, né? Eu acho que o Jabor é uma pessoa que tem uma vocação cinematográfica muito pessoal, muito dele, né? Uma coisa que ele construiu a partir do exercício de todos os filmes que ele fez. Mas o Jabor tem vários filmes muito bons. Ele tem aquele filme
de documentário que ele fez, de Opinião longa-metragem, pública. Opinião Pública, que era um filme delicioso, era muito maravilhoso. Tinha Uhum, cenas incríveis, muito bem boladas, muito inteligentes. Agora, eu sempre admirei muito o Nelson Rodrigues dele, né? uhum. Ah, extraordinário, extraordinário. É, sempre admirei muito, porque é muito. Eu me lembro que aquele filme eu vi quando eu estava fazendo Joana Francesa. Eu digo, pô, mas o Jabor Uhum, está muito na frente, porque ele está fazendo o filme, né, com uma outra, um outro vício, outra capacidade de uhum. revelar algumas coisas que o público precisa aprender. Né? Eu Ele, fazia ele Joana criou Francesa. uma, eu acho que ele criou uma forma de apresentar Nelson Rodrigues que se É, tornou universal, né? é isso mesmo, é isso mesmo. O cenário, a montagem, né? Aquilo serve para o E os teatro, serve para o atores, cinema. a maneira que ele trabalhava os atores, o Nelson Rodrigues, é extraordinária. Né? A direção Uhum, de atores dele, desses filmes, era extraordinária. Né? uhum. E, E, não, diga, eu não pode não, falar, não, isso, eu queria evocar ainda, porque eu tenho uma verdadeira, como naquele filme do Woody Allen, que ele sonha voltar para Paris, né, na década de é, 20, e aí encontra alguém na década de 20 que sonha voltar para a época da Belle Époque. E o meu sonho de consumo era exatamente viver no Rio nesse período aí, do fim dos 50, início dos 60. É, a- a- essa cidade te tocava, essa cidade, tu amava essa muito, cidade? muito. Eu amava essa cidade. Eu era louco por essa cidade. Uhum, Era uma cidade onde você achava que podia tudo, né? Entende? uhum, Você tinha um poder, um poder real, um poder social, um poder, né? Que você tinha. uhum. Então, você podia tudo nessa cidade. Era uma cidade, Uhum, além do que faz de ser uma cidade linda, maravilhosa, que você se sentia uhum, bem em qualquer lugar que você fosse, você se sentia bem. Tem uhum, meus primeiros filmes passados no Rio de Janeiro. A grande cidade tem muito isso, né? Tem muito uhum, esse amor pela cidade. Foi um filme que eu fiz em 65. Tinha muito amor por essa cidade, né? uhum, Eu sempre adorei o uhum, Rio de Janeiro. Eu fico muito uhum, triste quando eu passo por assim, no lugar que eu vejo hoje, absolutamente abandonado, sujo, imundo, com uma violência uhum, horrorosa. Uma coisa que eu não consigo admitir que seja o Rio de Janeiro. Eu espero que mude nessas próximas eleições, uhum, alguma coisa mude, entendeu? uhum. É. Esse não é o Rio de Janeiro que eu conheci. Eu conheci o Rio de Janeiro que era outra coisa. Minha mãe Mas era detestava, mas eu amava profundamente. Sabe? bom, Sempre, sempre achei o Rio ela, de Janeiro, sempre achei o Rio de Janeiro uma cidade abençoada, uma coisa abençoada. hum, ela conservou Alagoas para sempre. Maceió não substituiu por nada, né? Isso, não, não, não E, substituiu. e tu conviveste, claro, porque se convivia, digamos assim, a intelectualidade do Rio, com uma geração assombrosa. Eu não creio que em nenhum outro momento, não creio, não tenho certeza que em nenhum outro momento no Brasil, uma cidade conseguiu arregimentar a quantidade assombrosa de criadores, de artistas, de pensadores, de cineastas, né? Eh, enfim, um mundo de músicos, né? Porque tu tá na cidade que inventa-se a bossa nova, né? E tu É, pegas aí já com jovem, tu pegas o nascimento do que se chama hoje a MPB, né? Tanto é que eles teus filmes estão sempre tem uma vinculação com a canção, tem uma vinculação com, né, com Chico, com Gilberto Gil, né? É, é, e tu abrir o jornal do Rio de Janeiro era difícil, né? Porque olha os cronistas, eu estava falando dos cronistas do Rio de Janeiro, Rubem Braga, mas o Rubem Braga era ameaçador. Aí de Tico Copacabana ele escreveu no fim dos 50. Ele previa que Copacabana seria destruída, mas pelos seus pecados. Tu seria provavelmente também tragado como um pecador do teu apartamento lá do Leme antes do namoro. mas, no fundo, Mas, mas no fundo era também um texto de amor pela cidade, né? Porque no fundo ele claro, não, fazia era um isso texto. como atrair a cidade. Como quem diz assim, você não presta, então goste de mim. Né? E tu nunca pensaste, porque tu convive, porque tu tem o cinema, tu tem a vinculação com o pessoal da literatura, né? Que tu conheces todos, viveste, conviveste com esse pessoal, com a música, que tu tens um vínculo com a música. Tu nunca pensaste, a exemplo do Rui Castro, fazer um livro de memórias, claro, onde o indivíduo
Kaká estivesse ali, mas onde estivesse também o entorno, né, esse contexto magnífico de pensamento, de ideias, de utopias, de ilusões, de amor, né, de libertação, porque o Rio era uma cidade, eu me lembro que chegando lá nos anos 60 fiquei perplexo, né, com a liberação já dos costumes, antes da Revolução dos Costumes. É, nunca pensou em escrever Olha, as memórias tuas e do teu tempo? assim como você está falando, não, mas na verdade a vida de cinema, o livro que eu escrevi em 2000, publiquei em 2017, que eu levei 6 anos escrevendo, é um pouco isso, né? Sobre o Uhum. cinema, mas Até vou anotar aqui que eu relativo ao não cinema. conheço. A Hein? vida chama-se como se chama? Vida de Cinema. É uma edição da editora Objetivo, na época da. Uhum. Já ficam aqui os nossos espectadores com certeza garanto para vocês que será um livro É um cheio de livro revelações e encantadores. gordíssimo. O livro tem umas 600 páginas. Puxa. Conta. É, a partir do pretexto é a minha história pessoal, mas na verdade é uma extensão pelo cinema brasileiro em geral, né? E aí eu falo Uhum. também de música, de opções de coisas que eu vivi na época, né? Eu casei com Uhum. Nara, então eu conto muita coisa Sim, da época claro, que da ainda fosse Nara. casado com a Nara. É, É. né? Aham. E o, Então e o, é um livro que tem mais ou menos esse espírito que você fala aí, mas é a partir do cinema, tanto que chama-se Vida de Cinema, né? uhum, uhum. A Eleonora Prado aqui pergunta se tu conhecesse a tua relação com o Domingos de Oliveira e o que acha do cinema dele. Eu conheci muito o Domingos de Oliveira, muito mesmo. E eu gosto muito do cinema dele. Ele tem um filme que é aquele filme Todas as Mulheres do Mundo, que é extraordinário, né? Que é muito Uhum, bom e que foi um grande sucesso de público e também de crítica. uhum, Foi um sucesso extraordinário naquela época. E o Domingos foi uma pessoa sempre muito ligada a gente, mas ele tinha aquele negócio do teatro, então uhum, era difícil você. Porque havia uma certa. Uma silenciosa exigência de que o cara fosse de cinema. uhum. Ah, havia Como se você tivesse. Não, você é de cinema, então você é de cinema. Você vai se sacrificar, você vai sofrer, você vai. Aquela coisa. Naquela época, naquele momento. Uhum, E o Domingos era uma pessoa esfuziante, que fazia teatro, fazia televisão, fazia grande sucesso na televisão também, né? Então isso fez com que a relação dele com o cinema fosse uma relação eventual, né? Não era uma uhum, permanência. Eu não vi muito o Domingos na nossa juventude. Eu fui ver o Domingos muito mais depois, sabe uhum, assim? uhum, Agora, no final dos anos século XXI, ano 2000, coisa e tal, aí que eu vi mais ele, porque aí a gente uhum, se relacionou mais. Mas uhum, naquela época que ele fez o Todas as Mulheres do Mundo, ele era uma espécie assim de é, uma mosca na sopa, né? Me passava, me uhum, mordia um pouquinho e ia embora. Então, uhum, você sempre ficava assim, será que esse cara é de cinema mesmo? Agora, uhum. ele foi um grande cineasta. Todas as Mulheres do Mundo é um belíssimo filme, um filme de grande importância. Olha, aqui um dos nossos espectadores diz assim, abre aspas, devorei por minha própria conta versões condensadas de Stevenson, Scott, assim como de Salgari e Sabatini, por puro prazer juvenil, escreve Kaká em Vida de Cinema. Tá vendo o Ocasionei ao livro? nosso lá do interior que tenta ler todos os livros do mundo. Não, é isso aí mesmo. Uhum, Esse livro que ele tirou essa citação é o Vida de Cinema. É o uhum, livro que eu acabei de falar com você. uhum, Eu li esses caras todos, porque era literatura juvenil de ação, né? Eu lia todos eles, Walter Scott, todos eles eu lia. uhum. E não acho que esteja errado, não. Foi uma coisa muito boa mesmo. Fez muito a Não. minha cabeça quando eu fui escrever roteiros de cinema, né? Porque tinha Uhum, esses livros tinham todas uma espécie de permanente ação, né? Permanente movimento na uhum. história. Os teus filmes de grande êxito, público, de crítica, foi quase a partir de um momento, quase uma unanimidade. E de público tivesses filmes né, que realmente tiveram uma aceitação esplêndida, de É. público, aqui e fora. Chica da Silva foi o Tieta da Grécia ou o Bye Bye Brasil? Qual foi o mais assistido aqui no Brasil? No Brasil foi, sem dúvida nenhuma, Chica da Silva. Chica Ah, da Silva.
E um filme que pouca gente fala, mas que também foi muito assistido, que é o Deus é Brasileiro, que teve Deus é que eu gosto muito desse filme. Eu também Deus é não se Brasileiro. falou muito desse filme, né? Eu Não, gosto não se muito falou desse muito não, filme. mas a bilheteria desse filme é um dos meus, digamos, 3 ou 4 filmes mais vistos, entendeu? Uhum, Mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, o recorde é do Chica da Silva. No exterior é mais Bye Bye Brasil, né? Bye Bye uhum, Brasil é um uhum. filme que passou no mundo todo. Eu uma vez É. foi engraçado, isso foi um festival no Japão, em Tóquio. Cheguei lá, tinha um cineasta sul-coreano que olhou para mim assim, disse, você é o Carlos Jair? Eu fui fazer cinema por causa de Bye Bye Brasil. Eu digo, meu Deus, um sul-coreano me dizendo isso. Não, Deve ter alguma coisa errada. Não tem? eu também sou apaixonado por esse filme. Todo mundo é meio, quem vê Bye Bye Brasil se apaixona, né? E há uma coisa no teu cinema que vale para Chica da Silva, vale para todos os filmes, que tem, eu acho que tem a ver isso também com essa tua formação literária, com essa boa, saudável imposição que teu pai É, te fez, né? Que é a força do diálogo, né? O diálogo no cinema não é fácil, né? não é fácil. E tem passagens assim. Eu nunca me esqueço do Bye Bye Brasil, ao momento em que eu não me lembro o nome dos personagens. O Fábio Júnior se declara para a Beth Faria É. e ela diz assim: pois é, mas ela responde de uma forma. Eu esperei a vida inteira para ouvir uma declaração dessa, quando tu dá, meu coração já não tem, né, lugar para isso, né? Puxa, mas dito, eu não estou repetindo, por favor, é dito de uma forma profundamente lírica, né? Profundamente poética e profundamente verdadeira do ponto de vista humano. Então, vê-se ali que é alguém que está escrevendo e está pensando também no texto, né? Não é só, né? Eu gosto muito de ator, sabe, Sérgio? Eu Uhum, admiro muitos atores e gosto muito de trabalhar com eles. Então, todos os meus filmes, eu tenho uma preparação de ator muito grande, muito uhum, demorada às vezes, entendeu? Bye Bye uhum, Brasil foi uma coisa, foi um desses filmes que demorou muito a preparação dos atores, porque eu queria que eles entendessem o que eles iam fazer, que é uma coisa muito uhum, estranha. Eu quero viajar não sei quantos estados do Brasil, né? E com um pretexto isso, um pretexto que só é verdadeiro no cinema, né? Entendeu? uhum, uhum, Então eu gosto muito de trabalhar os atores, trabalho muitos atores, e Beth Faria foi uma pessoa com quem eu me dei muito bem, porque ela é uma uhum. pessoa que ouve o que a gente diz e faz as coisas como a gente pede. Foi muito bom. E o Fábio Júnior, que até hoje é muito meu amigo, adoro ele, mas ele, infelizmente, não fez mais filme nenhum, né? O último filme É. dele foi Não, Papai Brasil. só tu, só É, contigo. E ele tá virou super bem no filme, né? muito, é um ator extraordinário. Poxa, você não sabe como eu gostava da interpretação dele. E tem uma coisa, Uhum, tem uma história muito engraçada com o Fábio Júnior, é que lá, não foi no final do filme, não, nem muito no início, foi, digamos, com um mês de filmagem. O filme levou uns 3 meses filmando. Com mais ou menos um mês de filmagem, ele veio desesperado e disse assim, eu vou me embora. Eu disse, mas por que você vai embora? Ah, porque eu não dou para isso não. Eu sou um péssimo ator, não está dando certo, eu vou me embora, não quero mais saber. Eu digo assim, se você for embora, eu vou com você. Eu não te largo nunca mais. Entendeu? Aí eu conversei a ele que ele estava indo bem no filme, que não tinha nada disso, que besteira era essa, não sei o quê, porque ele era realmente um grande ator, era um grande ator. uhum, Infelizmente, ou felizmente para ele, ele fez uma carreira de ídolo popular muito grande, uhum, né? uhum. Ah, de cantor, coisa e tal, então não tem como reclamar, mas E o, e, na e verdade o ele José, podia ter sido, e o ter José sido Wilker também era fácil de trabalhar ou não? era muito fácil. O Zé Wilker Lord Cigano no filme, era muito maravilhoso. inteligente. O Wilker tinha uma vantagem, que era o seguinte, ele era de cinema, ele conhecia os filmes, ele viu muitos filmes na vida dele, ele sabia o que os filmes tinham. Então, muitas vezes, você podia até dirigir ele falando dos filmes que ele tinha visto, sabe? Assim, Uhum, que eram comuns a nós. Então, era uhum, muito fácil conversar com ele sobre cinema, porque ele realmente viu os filmes, ele sabia o que os filmes diziam, que filmes eram aqueles e por que a gente gostava deles, né? Então uhum, viu que era um homem de cinema. Infelizmente foi uhum. embora, né? Era muito meu Fica, amigo, era um cara que, além de ser um ator que eu gostava muito de trabalhar, eu fiz uns, sei lá, uns 7 filmes com o Wilker, né? Mas, além disso, ele era um grande amigo, uma pessoa que eu via sempre. uhum. Ele tinha uma formação em história, né? Ele era formado em história.
ele sabia das coisas, ele não era bobo, não, Uhum, ele sabia ele lia uhum, muito, viu, que ele lia muito. Aliás, uhum. ele mesmo é um negócio de ator, né, porque o Antônio Fagundes também lê o tempo todo, né, você sabia disso? O Antônio Fagundes é um leitor assíduo, ele lê o dia todo. É mesmo, é. Quando eu fui filmar com o Fagundes, eu filmei 2 vezes com ele, né, no Deus é Brasileiro e no Grande Circo Místico. Eu ficava irritado, porque entre um plano e outro ele lia, estava lendo lá, eu digo: "Para de ler que você está me dando inveja". E ele se informava, o Fagundes também se informava. E o Wilker também lia muito. Mas o Wilker ele via mais filmes do que ele lia. Ele via muito Uhum, filme, ele via todos os filmes. uhum, Ele tinha uma coleção em uhum, casa enorme. Eu não sei nem o que aconteceu com essa coleção. Porque ele tinha uma coleção de DVDs, sabe, daquela coisa da época, muito uhum. grande, né? E eu não sei o que aconteceu, mas ele tinha todos os filmes. A gente, quando queria ver um filme, chamava, viu que tem aí? Ah, tem, então vem cá ver. Era muito É, bom. isso é bom ter um amigo assim, né? Claro. Aqui entrou a nossa querida cronista aqui do Jornal Zero Hora, Cláudia Laitano, dizendo: assisti Bye Bye Brasil nos Estados Unidos em 86, com cinema lotado em São Francisco. Que Ah, bom. eu também, a primeira vez que vi Bye Bye Brasil, o cinema estava completamente lotado. O filme Aliás, foi muito bem nos Estados Unidos. O filme foi um dos lugares onde o filme foi melhor no exterior, foi nos Estados Unidos. Foi muito bem. é, e é difícil entrar no mercado americano, né? Um filme é difícil. É, Depende. Se você for tentar fazer filme igual ao deles, você não vai uhum, entrar nunca, né? Porque você nunca vai uhum, fazer. Agora, se você for com um cinema como foi o cinema novo, e é o cinema brasileiro de um modo geral, quer dizer, um cinema, vamos dizer assim, particular, quer dizer, de um determinado país, com uma determinada cultura, com uma coisa diferente do que eles estão acostumados a ver, eles gostam de ver. uhum, Eles vão ver, não uhum, tem papo, não. Eles vão uhum. ver. Sobretudo, hoje em dia, a juventude americana está muito ligada no cinema internacional, porque eles veem muito filme europeu agora, sabe? Uhum, Tem muito uhum, filme europeu. uhum. Ô, Cacá, esses teus filmes que tiveram essa ressonância mundial, eles têm uma ideia eh, otimista do Brasil. Bye Bye Brasil tem, no entanto, algo, eu vou especular um pouco aí contigo, que me parece extraordinário. É uma percepção tua, né? Porque o filme é filmado nos 70 ainda, né? Eu acho que ele é de. Eu tenho 79. anotei. Ele ficou pronto em 80, mas foi filmado em 79. 79, né? Quer dizer, é o momento em que o Brasil, a ferro e fogo mesmo, dentro de uma ditadura, se modernizava, né? O filme, me parece que um dos polos temáticos do filme é a modernização do país e um conflito que se estabelece entre essa modernização e formas de cultura popular, né? Como era essa caravana. E o que eu acho extraordinário do filme, que me parece otimista no filme, porque eu acho que isso pode ser transferido para aquele processo que o Brasil vivia, ainda mais que já se anunciava a abertura, a distensão já estava no ar, já tínhamos o processo de abertura meio à vista, é que há uma síntese, né, entre a modernidade e a tradição ali, né, representada pelo grupo, pelo Caravana Holiday, né, que no final eles se adequam aos tempos, o final maravilhoso, né? Eu ia até mostrar, mas fiquei sem o vídeo aqui para mostrar, o final em que eles avançam, modernizados também pelo país. Podia ser uma metáfora do Brasil neste momento, né? Uma metáfora de um país que se modernizava, que saía daquele regime repressivo. Eh, e é, portanto, um filme, eu achei na época que vi extremamente otimista, extremamente positivo, né? Que nos dava como uma lufada, né, em direção a um futuro que parecia próximo. Será que o nosso destino é sempre ter um futuro próximo e quando parece que vai chegar com uma miragem, desaparece? Tu pensou um pouco nisso quando fez o Bye Bye Brasil, não? Não, não pensei nisso não. Naquela época a gente estava muito emocionado e muito animado com a redemocratização, né? Uhum, A gente sabia que aquele negócio tinha acabado, já tinha tido anistia, né? Enfim, já estava no caminho da liberdade, já não tinha mais censura como tinha antes, enfim. uhum, Era outra coisa, você se lembra disso, né? Final dos anos 70 e sim. início dos anos 80 era outra coisa.
Agora, é engraçado isso, porque o filme, como ele disse, foi o meu maior sucesso internacional, foi Bye Brasil. Foi o filme que mais viajou, que mais passou em vários lugares, e teve a melhor crítica, talvez mesmo. Mas era engraçado, porque isso, um dia eu fiz esse levantamento. Na crítica europeia, sobretudo na França, na Alemanha, na Espanha, nesses lugares que estavam acostumados a cinema brasileiro, o filme era visto como um filme triste sobre o fim de uma civilização. Agora, nos Estados Unidos e na América Latina, o filme era visto como um filme do início de uma civilização, do início de um país novo, entendeu? Uhum, Como alguma coisa que está nascendo, enquanto que uhum. na Europa era como alguma coisa que está morrendo. Isso é O peso da interessante, tradição. porque eu olhava para ele e dizia, mas é as duas coisas, né? Exatamente as Uhum. duas coisas. Claro, claro. É um filme sobre uma passagem, né? Inclusive, é Uhum, um filme que eu fiz, eu tomei o maior cuidado para não dizer, ah, vai por aqui, vai por ali. Não, o filme é uma passagem. Tanto você uhum, tem momentos muito interessantes, como você tem momentos terríveis, de muita tristeza, de muita. E era isso que eu pensava no Brasil mesmo, entendeu? uhum, O Brasil estava se transformando, a gente nem sabia direito para onde ele ia, mas a gente sabia que estava mudando. Então era uhum, preciso narrar essa mudança, né? De contar a uhum, história dessa mudança, sem você querer inventar para onde é que ela vai. Você não pode dizer que vai para o uhum, socialismo, vai para a ditadura do proletariado, ou vai para o nazismo, você não sabe para onde vai, né? uhum, E esse foi o sentimento que eu tive durante fazer o filme. Então, foi de construir um filme que a gente pudesse acreditar no que estava se passando. E achei muito uhum, engraçado quando eu descobri essa dicotomia entre a crítica europeia e a crítica americana e latino-americana, porque é exatamente o que eles deviam pensar mesmo, né? Então, enquanto uhum. o sul-coreano lá foi fazer cinema porque viu o Bye Bye Brasil, né, possivelmente um cineasta alemão ficou triste quando viu o Bye Bye Brasil, porque era um país que estava acabando, né? É, E não é isso, é, não é absolutamente nada disso. claro. E também porque tem uma visão europeia um pouco nostálgica de um mundo arcaico, né, que o Brasil Isso, representaria, claro, né? claro, 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 claro. Né? Como se fosse uma retomada do que eles pensavam, do que eles fizeram, né? Não é Uhum, nada uhum. disso, né? É, é. No Brasil não tem nada a ver com isso. Qual é teu filme predileto? Do teu, agora, tu vai dizer qual é o teu filho predileto. É muito difícil, a gente nunca diz. Mas se agora eu te perguntasse, se tu tivesse que dizer, qual é o teu filme predileto? Dos teus filmes. Eu fico muito. Olha, eu vou dizer uma coisa: tem filmes que vão mal de bilheteria ou vão mal de crítica, e, no entanto, são os que eu mais gosto às vezes, né? Entendeu? Eu acho que é injusto, porque o filme é muito melhor. Não sei, Sérgio. É muito difícil você dizer isso, porque é esse negócio mesmo, você escolher um filho, você está fazendo injustiça com os outros, né? Entendeu? Tem filmes que o resultado foi muito bom, mas foi tão difícil filmar, foi tão complicado, as relações, coisa e tal. Tá, Né? vamos Então, mudar a questão. Vamos mudar, porque tu não vai responder mesmo. Qual é o filme que foi mais difícil filmar? Quilombo, Quilombo. O Eu levei Quilombo, esqueci seis de falar meses do fazendo Quilombo. Quilombo. 6 meses Quilombo. fazendo Quilombo. Uhum, Chovia todo dia, sabe? Era um uhum. horror, porque eu fui filmar em Isso, pegar Xerém, chuvas, né? aqui no pé da serra aqui de Petrópolis, etc. E chovia todo dia. Eu saía às 6 horas da manhã para filmar, filmava um plano e parava o resto do dia porque estava chovendo. Eu Uhum, levei 6 meses filmando e aí teve um momento que eu comecei a dizer, não, não vou ficar feito um idiota esperando passar a chuva. Então eu comecei a uhum, botar a natureza dentro do estúdio. Eu pegava as uhum, árvores, mandava cortar as árvores e botar elas dentro do estúdio para. E aí o que acontecia? Eu não podia filmar de dia, tinha que filmar de noite, cenas uhum, noturnas, né? O filme começou, o roteiro começou a se modificar, porque as uhum, cenas tinham que ser noturnas, entende? Porque senão uhum, durante o dia você tem horizonte, né? uhum, Ali no estúdio você não tem horizonte. uhum, Foi um inferno aquilo, foi um inferno. uhum, E eu tive uhum, vários problemas com a equipe. Eu tive atores que não conseguiram ficar. Por exemplo, eu comecei o filme com exatamente o Zé Vilker, fazendo um papel. Aí o Zé Vilker, quando chegou num momento que ele disse assim, eu não posso continuar porque a Globo está me chamando para fazer uma novela, eu tenho que ir. Então vai. Aí eu peguei o Daniel Filho e botei no lugar do Zé Vilker, filmei tudo que eu tinha feito com o Zé Vilker, tive que filmar com o Daniel, para poder continuar com ele, né? uhum, E isso aconteceu o tempo todo. Tudo que você pode imaginar de errado aconteceu nesse filme. Foi um horror. uhum. Mas eu gosto do filme, acho que o resultado foi bom. Entende? E o É, filme. E esse é um dos meus filmes mais bem sucedidos no exterior também.
foi muito Uhum. bem, passou em É, tudo que é lugar. e ele tem um cuidado plástico, né? É. Tem cenas que lembram Frank Post, né? Lembra aquelas gravuras E é meio de holandesas propósito dos... mesmo, porque não tem outro padrão, né, você tem que procurar no que Uhum, está lá, essa coisa uhum, mesmo. Os gêneros fantoches, né, tudo essas coisas. uhum. Bom, Kaká, nós estamos chegando aqui no finalzinho. Eu vou agora, eh, mais uma vez, te agradecer. É uma pessoa, isso aí vem do tempo eu acho que é dos 60, né? As pessoas, mesmo as estrelas, não, em geral, não eram, né, arrogantes e tu sempre aceitasse, participasse de debates por toda parte, né? Fez um trabalho sempre muito generoso, né? Uma distribuição do teu conhecimento, da arte que tu faz, e isso eu considero assim, eu considero uma pessoa, não é só um grande cineasta, é uma pessoa especial. Nós tivemos uma noite, hoje eu recordava, né, aqui em Porto Alegre, quando tu viesse lançar o Bye Bye, lançar ou não, era o debater com estudantes o Bye Bye Brasil, com o inovidável Josué Guimarães. Tem uma história, não vou terminar de te perguntar essa história, porque é uma história de um delírio alienado. Vocês, a noite foi maravilhosa porque Josué Guimarães e Joaquim Felizardo, dois coseros magníficos, ex-comunistas e com visões irônicas. Ele lembrou de um alfaiate que teve em Moscou e enlouqueceu e o alfaiate não queria ir para o hospício. E o diretor do hospício era o escritor e comunista Dionélio Machado. Então disseram que tinha que passar uma ordem, que o partido exigia que ele se apresentasse urgentemente ao doutor Dionélio Machado. E o Josué contando, Tiresias se chamava o alfaiate, e aí, de repente, interrompe, ele foi para a União Soviética e enlouqueceu. E aí o Joaquim Felizardo, sim, por tudo aquilo que viu lá, né? Foi uma noite né? Eu não sei se a Renata estava junto, a tua esposa estava junto Tava nessa ou já, na tava. outra, né? E o... Mas, enfim, eu lembrei isso porque queria também agradecer essa tua generosidade de ter participado aqui desse nosso programa de hoje. Deixa eu te perguntar, eu faço sempre essa pergunta. Eu já vi que tu tens uma paixão, que não é a única. O diretor do Instituto Cervantes, aqui em Porto Alegre, que é um espanhol de alto nível intelectual, incrível, conhece tudo sobre literatura hispano-americana, latino-americana. O escritor que ele ama é Jorge Amado. Eu sempre faço uma pergunta meio cabotina e meio lugar comum dos lugares comuns, que é a seguinte: se você fosse condenado a ir para uma ilha, não tem mais civilização. Eu vou te dar uma chance, como tu é cineasta, de levar um velho videocassete. E vou te dar uma chance também para levar uma obra completa de um escritor. Né? E vou te deixar assim, em homenagem a tudo que tu és, que tu fizeste, da generosidade, eu vou te deixar levar 3 obras completas de cineastas, de realizadores do cinema mundial. Qual é o escritor que tu levaria? Seria o Jorge Amado ou tu escolheria outro para ter outra? Não, eu sei o Jorge Amado. Eu ia reler Seria o o Jorge Jorge Amado. Amado inteiro. Eu ia reler o Jorge Amado inteiro. Mas eu gosto É, muito. Olha, eu gosto que o Jorge Amado está muito no meu coração por causa de tudo que eu já lhe contei. sim. Mas eu gosto muito de Érico Veríssimo, eu gosto muito de Guimarães Rosa, eu gosto muito de Uhum. Graciliano Ramos. Eu sou muito liberal, eu gosto de tudo. Aqui em Porto Alegre, tu disseste naquela noite memorável, enquanto o vinho corria e o Josué começava a se preparar para as suas histórias, tu falaste que gosta muito do retrato do Érico, que vias como muito Adoro, cinematográfico, né? eu gosto muito, gosto mesmo. Gosto muito do É, retrato, eu gosto de terra, eu acho o Érico Veríssimo o máximo, eu gosto muito. Como eu gosto muito de Graciliano Ramos, como eu disse aqui, como eu gosto muito de Guimarães Rosa, olha, uhum. Marques Rebelo, o escritor Marques brasileiro, Rebelo carioca, é um você deve escritor. conhecer. Eu Uhum, gosto muito também. Enfim, uhum, o Jorge Amado não é uma questão literária só, é uma questão uhum. sentimental mesmo, né? Que eu Claro, aprendi. né? É uma. Praticamente aprendi a ler com o Jorge Amado, entendeu? Que foi um dos Uhum, primeiros livros que eu li da literatura brasileira. uhum.
Mas E teu tem pai não vários. falava nada das cenas um pouco para a época chamada Não, fortes de Jorge Amado? não, meu pai não ligava muito, não. Eu também evitava comentar essas cenas com ele. Bom, e os cineastas que tu levaria? Vou te dar 3 obras completas de 3 cineastas que tu levarias para essa ilha, para rever os filmes, além dos Eu, teus, tá? Os teus. eu levava o Glauber, O levava o Glauber. Fellini, e levava o Coppola, que eu admiro muito. Uhum, São uhum. 3 só que eu tenho direito? Não, e vamos dar um brasileiro, vamos botar mais um brasileiro. Nelson Pereira. Glauber. Nelson Glauber e Pereira dos Santos. Nelson. Tu ocupaste a Academia Brasileira de Letras no A lugar do cadeira, Nelson Pereira dos Santos, cadeira do mas Nelson. mais ainda, já vou te dar um encargo aí, tu não parou de filmar ainda, né? Tá com ideia de Não, filmar ainda. não, vou filmar agora, vou filmar. Estou esperando acabar a pandemia para poder filmar, né? Tu já tem um roteiro, um projeto, tudo? Acabei agora. Eu escrevi durante a pandemia o roteiro. Chama-se Uhum. Deus Ainda é Brasileiro. Ah, Não é uma Deus continuação, ainda é brasileiro, mas é é uma provocação isso, né? é uma comédia cívica, que eu costumo dizer. Agora, não é uma continuação do Deus é Brasileiro, mas é uma Uhum, revisão, é uma outra visão com os mesmos personagens. Entendeu? uhum. Os E mesmos será personagens que eu digo. otimista? Eu posso dizer que acontece muita desgraça ao longo do filme, mas acaba com uma perspectiva de futuro. Tem um futuro, Uhum, sim. uhum. Então, tá. Carlos Diegues, Cacá Diegues, foi um prazer. Prazer Esperamos. foi meu. Acho que a gente tem que fazer um lançamento desse filme quando aqui em Porto Alegre, no segundo É, semestre, ano que vem. Vamos ver se sim, tem essa tal de claro. vacina agora aí, né? Eu, Ou em 2022, não importa. mais do que É, nunca, eu estou torcendo muito por essa vacina, né? Porque só pois com ela eu é, posso começar a não, filmar. nós, claro, principalmente nós, os veteranos, né, a quem o vírus olha com volúpia, né, nós somos os mais interessados Nós somos nessa grupo de vacina. risco. Grupo de Alto risco. risco, exatamente, mas sobreviveremos, né? Vamos ser como nos teus filmes, né? Cai o mundo, fica o mundo para trás, mas vem um outro novo, o mundo se transfigura, né? O mundo sempre em movimento, né? Foi um prazer imenso, acho que os nossos espectadores também, eu agradeço muito, te Eu que desejo agradeço. um bom fim de ano, né? Um grande abraço na querida Renata e até a próxima vez, até um próximo encontro. Um abraço, Sérgio. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com você aqui. Tá bom, obrigado. Grande abraço. Grande